E a pergunta que Deus começou fazendo para mim, Ele falou eu ouvi algumas vezes Ele machucando meu coração, foi: o que é mais importante para você? A pergunta que Ele fez para mim, a pergunta que eu faço para vocês: o que é mais importante para você? Abre comigo no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Essa pergunta, essa resposta, nós precisamos responder nessa noite. Mateus capítulo 6, versículo 25, estou na NVI. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, repita comigo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Até aí. 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se eu fizer uma pergunta para vocês: o que é mais importante para você? O que você me responde? O que é mais importante para você? Responde alguém. Minha filha. O que é mais importante para você? A vida eterna? Para você, alguém pode me ajudar? Família. O que é mais importante para você? Alguém pode me ajudar? Jesus. Alguém mais lá atrás, no fundo, o que é mais importante para você? Amados, o mais importante para nós nem sempre aquilo que falamos. Por quê? Porque se eu fizer se vocês respondessem para mim com mais ativez, com mais vontade, eu creio que a maior parte de vocês iriam dizer que o mais importante para vocês seria Deus, ou a família. E se você for olhar sobre perspectiva bíblica, você vai ver que o mais importante para nós precisa ser primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, para depois o ministério e outras as coisas. Amém? Por quê? É Deus que nos dá sustento, nos dá vida. É Deus que nos dá a família, lugar de segurança, um lugar de amor, um lugar de proteção. O trabalho traz sustento para a família. Amém? E as outras coisas, elas seguem na sequência. Mas Deus precisa ser a primeira coisa mais importante, ou a coisa mais importante nas nossas vidas. E muitas vezes, quando nós falamos quem é o mais importante, você pode falar família, minha filha, Deus, Jesus e assim por diante. Mas o fato é que muitas vezes aquilo que nós falamos não é aquilo que verdadeiramente vivemos ao longo dos dias. Por quê? Porque não é aquilo que a gente fala que demonstra o que é importante, mas é onde a gente mais investe, é onde a gente mais se envolve, é onde a gente mais se entrega para viver aquilo que você mais quer. Não tem outro caminho, não tem outra possibilidade de você investir tudo que você tem na sua família. Você está dizendo que o que vai mais importante é a sua família. Agora, se você está dizendo, não, o que mais importante na sua vida é Deus, você vai investir tempo, você vai investir muito investimento no próprio Deus. Amém? Agora, se eu perguntar para você, quanto tempo essa semana você se dedicou
para buscar a Deus? Fiz a pergunta para uma pessoa ontem, e essa pessoa falou que ela orou 2 vezes, 5 minutos, e ela leu um salmo durante a semana. E ele falou para mim que o mais importante para ele era Deus. Só que depois eu perguntei, tá, mas quanto tempo você se dedica para a tua casa, para a tua atividade? A palavra de Deus ela nos fala que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, muitas vezes, sem perceber, nós idolatramos a nossa família, idolatramos nosso filho, idolatramos o nosso trabalho. Por quê? Porque nós colocamos acima de Deus. O fato é que Deus não divide glória com ninguém. E para que nós possamos discernir isso, eu vou falar um pouco sobre esse caso, que às vezes parece ser meio confuso, meio, não sei, pouco assim, amar mais a Deus do que a família. Sim, é o que as Escrituras nos falam. No entanto, amados, eu não estou falando aqui que não é importante investir em família, não é nada disso, pelo amor de Deus, né? Eu tenho como muito importante a família, tenho muito importante como os princípios, mas a palavra de Deus nos ensina que Deus precisa ser mais importante, o mais importante na nossa vida. Olha isso, livro de Lucas, capítulo 14, 25, por favor. A palavra de Deus fala o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu. Aqui não está falando que alguém que ama mais a família não pode ser um homem honrado, abençoado por Deus. Está falando que você pode ser meu discípulo, ou seja, não pode ser o meu seguidor, ou não pode dizer que eu sou um cristão verdadeiro, que entronizo o Senhor na minha vida, e tudo que vem depois dele, eu sim vou tratar com prioridade. Eu vou ser capacitado por Deus para amar a minha família, vou ser capacitado por Deus para acordar, simplesmente para se levantar da cama. Porque se nós não tivermos o ar que respiramos, se Deus não der a oportunidade de nos levantarmos de manhã cedo na nossa cama, nós não vamos ter a oportunidade de cuidar da nossa família, nós não vamos ter a oportunidade de trabalhar, de fazer aquilo que nós queremos fazer e que é necessário. Amém? Então, a vida está nas mãos do Senhor. Não só está nas mãos do Senhor a vida, mas Ele fala que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele fala também que é necessário que nós venhamos buscar sabedoria do alto, nós venhamos pedir sabedoria para conduzir a nossa história, conduzir a nossa vida, baseado naquilo que Ele está falando, ou naquilo que Ele verdadeiramente quer nos conduzir, da maneira que Ele quer nos levar ao melhor momento, a ter as melhores experiências, a fazer conquistas que são maiores do que nós mesmos. Porque o nosso braço, a tendência é se apegar naquilo que a gente deseja, ou aquilo que o nosso coração está envolvido. Só que muitas vezes, aquilo que o nosso coração deseja, ou aquilo que o nosso coração está percebendo, nem sempre é a verdade. Nem sempre é aquilo que verdadeiramente é. Nós somos enganados facilmente pelo nosso coração. Nós somos enganados facilmente pelas guerras que acontecem na nossa mente. Nós acabamos valorizando coisas passageiras, que a gente acredita que é aquilo que nós mais amamos, mas que em pouco tempo dá as costas, em pouco tempo não está mais com você. O que fará um pai e uma mãe que tem um filho, que lá na sua vida jovem decide-se ir morar em outro lugar, ir morar em outra nação, ou por qualquer motivo briga, não quer mais se relacionar? Eu contei que na quarta-feira, acho que foi quarta-feira que eu falei, eu não sei, a situação do meu pai. O meu pai, quando eu era pequenininho, quando eu tinha, acho que uns 8 anos, 7 anos, ele teve uma briga com o pai dele. Eu tenho 52, então estou falando 45 anos atrás. Ele teve uma briga com o pai dele, que é o meu avô, e nunca mais eles se falaram. 45 anos passaram. Meu avô faleceu, eu não conheci ele quando era pequenininho, não me lembro. Então eu não tive a oportunidade de me relacionar com meu avô por conta de uma briga com o seu pai. Então, se meu pai tivesse o pai dele como o mais importante da vida dele, o que seria da vida dele, não é mesmo?
vendo o pai se afastar e nunca mais entrar em contato, nenhuma ligação, nada. Apesar do filho ter feito errado, o pai poderia ter, um dos dois, né? Poderia ter procurado um outro, mas deixaram com que a impossibilidade de se arrepender, deixaram com que a amargura do seu coração definir a trajetória da sua vida. 45 anos, amados. Ano retrasado, acho que foi quando ele faleceu. Uma vida toda para trás. Então, as nossas escolhas, muitas vezes, elas nos levam a fazer escolhas daquilo que é passageiro. A gente precisa buscar o Senhor com todo o nosso coração. E esse tempo que nós estamos vivendo de muita confusão, de muitas dúvidas, nós precisamos entronizar a Deus antes de qualquer situação da nossa vida. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos estar querendo guiar as nossas escolhas, as nossas vidas, baseado no nosso próprio braço, baseado nas nossas próprias decisões. E as nossas decisões, muitas vezes elas são falhas, elas não estão em concordância com o céu que libera as bênçãos sobre nós, é o céu que nos dá a vida, é o céu que nos apresenta o caminho certo a tomar, é o céu que nos libera a sabedoria para fazer escolhas certas. Então, quando nós deixamos as coisas à presença do Senhor, ou deixar de ser guiado por Deus, ou não dar valor verdadeiramente à vida que Ele nos concedeu, e tentar trazer uma visão para nós, ao qual Ele está à frente, Ele nos guia, e a partir daí, tu passa a ser capacitado a ser um bom pai, passa a ser capacitado a ser uma boa mãe, passa a ser capacitado a ser um bom profissional, a fazer escolhas acertadas, a viver de uma maneira mais prudente possível, sem rompimentos necessários, sem fechar portas. Ou seja, a nossa vida com o Senhor, ela nos conduz a abrir portas, a permanecer vivendo a vontade soberana dele sobre nós e não aquilo que nós gostaríamos de viver. Porque, confesso a você, eu não gostaria de estar vivendo esse momento que estamos vivendo, mas se é Deus que está à frente de todas as coisas, nós precisamos extrair o que Ele quer fazer através de nós, nosso verdadeiro posicionamento, a nossa verdadeira vitória sobre a nossa mentalidade, para que assim possamos trilhar por essa jornada, sermos conduzidos por Ele, sermos direcionados por Ele, e desta forma sermos guardados, protegidos por aquele que tem o poder de nos guardar e de nos proteger. Amém? Vocês lembram do pedido que Deus fez para Abraão? Deus fez um pedido dos mais difíceis de fazer para um homem. Deus pediu para Abraão que ele ofertasse o seu filho amado. Vocês sabem que Abraão e Sara ficaram muitos anos, muitas décadas desejando ter um filho. Eles não conseguiram ter um filho. Lá, na sua avançada idade, tiveram uma criança, Isaac. E quando Isaac já estava caminhando, já tinha uma jornada, já tinha uma estrutura física, Deus pede: Senhor Abraão, eu quero que você vá no lugar que eu vou te mandar, no monte que eu vou te mandar, leva a lenha, leva tudo que é necessário, eu quero que você oferte o seu filho para mim. Você faria isso com o teu filho? Abraão creu e obedeceu. Arrumou as coisas e levou seu filho, a lenha. Um pedido muito difícil. Mas o que Deus fez? Deus, ele proveu a oferta, o carneiro, a ovelha, para substituir Isaac. É a mesma história de Jesus para nós, né? Deus ofertou seu filho, o carneiro, a ovelha, para que nós pudéssemos permanecer vivos. O que Deus queria de Abraão, o que Deus queria não era Isaac, mas Abraão. E Abraão ficou conhecido então pelo pai da fé, exemplo de um homem fiel a Deus, dependendo de qualquer circunstância. As nossas famílias, amados, elas são importantes, os nossos filhos são muito importantes. Como nós amamos nossos filhos, não é mesmo? Quanto nós investimos para dar o melhor para eles,
o ensino, a educação, levar-os à prioridade. Quanto nós investimos aqui na igreja para poder termos um ministério infantil, onde nossos filhos possam ser valorizados, onde eles possam desejar estar aqui. Muitos vêm para a igreja, eu não quero, estou cansado, não quero ir. Mas o filho fala, vamos pai, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para o ministério infantil. Isso é uma realidade. Nós trabalhamos arduamente, nós nos esforçamos, por quê? Porque nós entendemos que eles são verdadeiramente muito importantes para cada um de nós, como igreja, como família, como pai, como mãe. Amém, queridos? Estão de acordo comigo? Amém? Então, só que os nossos filhos não podem ser mais importantes para nós. Os nossos filhos um dia vão sair de casa, muitas vezes vão brigar conosco, como aconteceu com meu pai. Nós precisamos entender isso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, podemos ver a mesma declaração de Jesus que nós lemos ali em Mateus. Só que Lucas ele acrescenta algo. Está lá no verso 34 de Lucas 12. Ele fala o seguinte: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu. A verdade é, amados, que aquilo que você dá prioridade, aquilo é o Senhor da sua vida. Nos tempos de hoje, as crianças em muitos lares têm sido o Senhor daquela família. Em muitas casas, as crianças elas têm ditado o que vão comprar, o que vão decidir para o jantar, a sua nutrição, podemos dizer assim, a sua alimentação, qual passeio vai fazer. Os pais não mais têm, em muitas casas, o discernimento sobre a autoridade de um pai, de uma mãe, de dar direcionamento para as nossas crianças, para os nossos jovens. Nós precisamos fazer isso. E quando os problemas surgem, o que nós precisamos fazer numa família? Nós vamos trazer as nossas crianças para nós e mostrar para eles, olha, nós erramos aqui, você errou aqui, eu errei aqui, vamos nos perdoar, vamos nos arrepender desses erros, vamos reorganizar a nossa história para podermos nos tornar uma família saudável, para nós podemos eliminar esses problemas de relacionamento. Nós precisamos ter esse discernimento, essa maturidade para conduzir a nossa história dessa maneira. Mas pessoas, amados, conquistas, muitas vezes eles tomam um lugar muito forte nas nossas vidas. Mas, no entanto, nós não podemos considerá-las o mais importante. O mais importante precisa ser Deus. Eu acredito que você consegue compreender que eu não estou aqui desqualificando a nossa família. Não estou desqualificando nenhuma das prioridades das nossas vidas. Eu estou falando que entre as prioridades das nossas vidas, o mais importante, ou a prioridade maior, que precisa estar à frente de todas elas, precisa ser Deus. Sem Ele, nós não temos vida para desfrutar a família e nada daquilo que nós temos conquistado ao longo dos anos. Agora, imagine você, amado, você está posicionado naquilo que Deus tem para você, você está posicionado em Deus, e você receber uma circunstância, um pedido como esse de Abraão. Muitas vezes você irá se ficar desequilibrado, você vai começar a murmurar, você vai começar a questionar a Deus. E o que Deus nada mais é que Ele quer provar a você que verdadeiramente se Ele tem o teu coração, se Ele pode investir da maneira que Ele quer investir na tua vida. Porque Ele não quer investir em alguém que ali na frente vai dar as costas e vai simplesmente, não, estou aqui me desligando da igreja, eu e minha esposa estamos entregando a chave para vocês, estou indo embora, deixa o problema para trás, amém? Nós não podemos ter esse tipo de conduta, nós precisamos enfrentar os problemas, nós precisamos buscar a desenvolver o nosso coração naquele que tem o poder de desenvolver o melhor, aquilo que precisa ser realizado, como precisa ser realizado. Ele nos dá o verdadeiro caminho, Ele nos dá a direção para aquilo que precisamos fazer, as fases da vida. A palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas, né? Tempo de criar, tempo de rasgar, tempo de abraçar, tempo de destruir e assim por diante. Mas em todos esses tempos, nós precisamos continuar colocando Deus em primeiro lugar. Precisamos considerá-lo o mais importante das nossas vidas. Quando Zaqueu, amado, subiu na árvore para ver Jesus, será que só tinha aquela árvore? Será que só tinha um lugar para ficar elevado dos outros? Pense comigo. Jesus estava passando pela cidade. Zaqueu sobe numa árvore, como a palavra de Deus fala. Mas será que só tinha aquela árvore? Será que não tinha
um muro que alguém pudesse ficar em cima. Ah, Jesus, é Jesus. Somente, será que só estava naquela condição Zaqueu? O que fez Zaqueu se destacar da multidão? Eu entendo que Zaqueu ele desejava mais a Deus, ou mais a Jesus, do que as outras coisas. Ele teve essa revelação. Ele buscou verdadeiramente a Cristo, a Jesus, como aquilo que era mais importante na vida dele. Por quê? Porque se você perceber, aquilo que é mais importante para nós investimos mais esforço. Aquilo que é mais importante para nós não dizemos, estamos cansados, nós vamos fazer, ou vamos desligar, entendeu? Aquilo que é mais importante para Deus é que nós não murmuramos, aquilo que é mais importante para nós não dizemos que estamos cansados para fazer aquilo. Nós não damos respostas, justificativas para fazer aquilo que é mais importante para nós. Não é mesmo? Nós vamos lá e fazemos. Nós vamos lá e investimos tudo que temos, a nossa última energia, a nosso último fôlego de vida. Nós vamos lá e investimos tudo naquilo que a gente entende que é mais importante para nós. Quando Jesus ele vê Zaqueu na árvore, ele fala: Zaqueu, desce daí, nós vamos para a tua casa. Imagina a situação, Jesus vindo para a tua casa. Parasse para pensar, você abrindo a porta e Jesus entrando na tua casa. Vamos tomar um café, Zaqueu? Vamos tomar café, João? Vamos tomar café, Daniel, Cris, André, Fábio? Vamos tomar um café, Juliano? Imagina a cena que foi. Mas interessante é que Jesus não só ouviu, mas viu em Zaqueu arrependimento. Ele fala lá no capítulo Lucas 19, versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de quem? Jesus associou Zaqueu a Abraão. Olha que interessante, amados. Quem foi Abraão? Abraão foi o homem que colocou Jesus à frente de todas as coisas, que foi capaz de colocar seu filho deitado, levantar um punhal na mão para ferir seu filho, para que ele pudesse ser imolado ali. Zaqueu, ele foi comparado a este homem. Será que Jesus consegue encontrar em você um arrependimento profundo, uma necessidade de mudança de vida, de transformação? Será que Deus consegue encontrar em você a necessidade ou reconhecer em você que você tem a Deus como prioridade na sua vida? Nós precisamos refletir isso, porque nós estamos vivendo um tempo, amados, onde tudo é jogado no ventilador, não é mesmo? Tudo é escancarado. Eu falo isso porque tudo isso que nós estamos vivendo nos dias atuais, tem tentado contra mim no sentido de me calar, no sentido de cuidado que você vai pregar, cuidado que você vai falar, cuidado disso, cuidado daquilo. Cuidado que você manda mensagem para alguém, que você fala com alguém. Eu estou nessa condição, eu creio que vocês todos estão na condição, uma situação onde foi jogado todos esses problemas e não vai melhorar, vai cada vez piorar. Estão colocando Luciano Subirá, o Luiz Hermínio, estão botando todo no problema, como se tudo fosse um problema. Mas o homem tem pecado, o homem tem problema, mas o nosso Senhor não. E nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. E essa verdade, mas antes de eu estar trazendo para vocês, ela entrou no meu coração e falou: filho, tu não tens outro caminho, tu não tens. Deus não me deu outra opção, nunca me deu, eu nunca tinha outra opção. Então eu estou apenas servindo a Cristo, fazendo a vontade dEle, e eu creio que aquilo que cada um de vocês gostaria de encontrar esse lugar de servir, esse lugar de ser verdadeiramente encontrado, fazendo a vontade dEle, entronizando a Ele, e desta forma encontrar sabedoria para os seus projetos, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua família, para um relacionamento difícil que você tem, seja com quem for, com a esposa, com o marido, com o filho,
seja quem for. Mas, se Jesus entrando na nossa casa, ele ia falar: hoje encontrei salvação, pois também este é filho de Abraão. Irmãos, Lucas 14, a partir do verso 16, fala o seguinte: podemos ver convidados para sentar à mesa com o Senhor, se justificando que não iriam, pois tinham coisas mais importantes do que estar na presença do Senhor. Vou ler novamente, tá? Verso 16 de Lucas 14. Podemos ver convidados para sentar à mesa com o Senhor, se justificando que não iriam, pois tinham coisas mais importantes do que estar na presença do Senhor. Essa é uma parábola contada por Jesus, aonde ele fala de um senhor, ali era uma espécie de um rei ali, né? De um homem muito rico, que faz uma festa e tem uma lista de convidados. O João, Fernando, tal, Maria, Mariela e por diante. E ele fala para o servo: vão lá e chamam eles que a mesa já está colocada, vamos ceiar. Foram chamar os convidados e eles trouxeram diversas justificativas. Após dar as justificativas de ter coisas mais importantes, Jesus fala o quê? Deus fala o quê? Vai lá e chama todos aqueles que estão na praça, na rua, aqueles que estão com problemas, e que todos eles entrem na minha presença. Eu acredito que os nossos sonhos, nossos projetos, as nossas conquistas, elas jamais poderiam ser mais importantes para nós do que o nosso Deus. Essa parábola, amados, ela revela, ela nos fala, nos leva a analisar do que realmente é mais importante. O que está saindo da nossa boca muitas vezes revela o que é mais importante para nós, como a condição que se encontra no nosso coração. E eu quero falar para você algo nessa noite, que cuide daquilo que você está falando, porque em vez de você estar gerando vida, você pode estar gerando morte. Ou em vez de você estar investindo em alguém, você pode estar gerando problema que você não vai conseguir resolver. Você não vai ter condições de resolver as escolhas que surgem a partir daquilo que você fala. Lembro de você que por conta daquilo que foi falado entre pai e filho, entre meu pai e meu avô, teve um rompimento na história deles, ao ponto de eu nunca mais ter acesso não só ao meu avô, amados, ao meu avô e à minha avó. Eu nunca tive contato com meu avô, com a minha avó paterna, apesar deles estarem vivos até uns 3 anos atrás. Cuidado com o que você fala, cuidado com aquilo que você permite falar, conversar, aquilo que permite ser construído no teu coração, pode estar gerando em você rupturas tão profundas, que irá levar muitas pessoas a sofrerem por conta disso. As justificativas que os convidados falaram foi: eu comprei 5 juntas de boi, e eu preciso lá revisá-las. O outro foi: eu casei, então eu não posso ir para a reunião, porque eu casei, estou casado há alguns dias, alguns meses, então eu preciso cuidar da minha família. No verso 24, Jesus fala, do mesmo Lucas 14: eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Se você olha essas escrituras, esses textos que eu estou lendo aqui para você, e não gerar temor, é porque alguma coisa está faltando você diante daquilo que Deus tem para a tua vida. Ah, pastor, eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Amados, o que Deus quer de nós nesse tempo é que venhamos aclamar, que venhamos estar contritos, que venhamos estar arrependidos, para que nós possamos entrar na presença do Senhor e ouvir a voz dEle, discernir o que Ele quer fazer através de mim, em mim e por mim. Amém, igreja? Nós temos que ter esse discernimento, porque caso contrário, o que vai acontecer? Nós vamos viver tempos que nós não gostaríamos de viver por conta daquilo que fizemos, e não por aquilo que Deus está nos levando a viver. Você está entendendo a diferença? Muitos foi falado no passado assim: nós estaremos indo para um deserto
sozinho, sem a presença do Senhor. Enquanto que existe a possibilidade de nós irmos para o deserto, mas na presença dEle, aonde Ele faz o caminho do deserto, Ele gera água que sai das pedras, Ele que gera o sobrenatural nas nossas vidas, Ele que nos traz a manifestação dEle de maneira poderosa e sublime e soberana. E aquilo que precisaremos no dia de amanhã, Ele garante que irá nos trazer aquilo que é necessário, não aquilo que nós queremos. Nós não somos triunfalistas. Deus vai nos dar aquilo que nós acreditamos. Não, Deus vai nos dar aquilo que necessitamos. Deus irá nos entregar exatamente a mesma porção da nossa fé, da nossa educação, baseado naquilo que Ele nos ensinou, na nossa obediência, naquilo que Ele requer, naquilo que Ele nos ordenou, naquilo que Ele está nos direcionando. Então, quanto mais nós estivermos nele, mais guardados e protegidos nós vamos estar, mais capacitados nós vamos ter de fazer boas escolhas, de fazer uma boa jornada, de fazer avanços necessários ao longo dos dias. Estão comigo, igreja? Existirá um dia que tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós geramos, não vai ter valor algum. Esse dia vai chegar. Neste dia, a única coisa que você precisa ter é Deus. Sabe por quê, amados? Nós estamos lutando, nós estamos brigando por muitas coisas que ssão passageiras. Às vezes são necessárias, trazem segurança para nós, nos dá poder de lazer, de comprar uma casa, de trazer conforto, proteção. Semana eu estava falando com uma pessoa muito sábia, e ele falou que os tempos passam, mas que você precisa estar pronto para passar por alguns tempos. Por que ele falou isso para mim? Porque ele detesta inverno. Porque quando ele era pequeno, a casa dele tinha tanta fresta, tinha tantos buracos nas paredes, que ele era do Rio Grande do Sul, ele passava muito frio no inverno, quando ele era pequeno. Então o inverno para ele é algo detestável, ele odeia. Mas ele sabe que todo ano ele vai precisar passar pelo inverno. Então haverá um dia ao qual nada do que nós conquistamos e geramos nesse mundo terá qualquer valor. A única coisa que vai ter valor será a Deus. E se você não pensar dessa forma, sabe o que vai acontecer nesse dia? Você vai questionar o próprio Senhor. Senhor, aonde é que está o Senhor nisso tudo? Aonde está Deus? Deus estará exatamente no lugar que você colocar na sua vida. A esposa que você tem, ou que você terá, vem de Deus. A vida que você tem, o irmão está aqui hoje, né? Deixa eu me lembrar o nome dele. Michael, né? Não, Michael. Michel, vem aqui, Michel, um minutinho, vem aqui. Vem aqui. Vem os dois. Eu vou encerrar já, mas eu vou... a vida desse casal é algo sobrenatural, amados. O que Deus fez na vida deles, eles não vão poder contar a história toda, né? Mas eu queria que ele levantasse um pouco a camisa e mostrasse para a galera, por favor. Não tem problema não. Essa parte aqui, ó, uma batida de moto, arrebentou a lateral dele toda, destruiu o fígado, perfurou o pulmão. Quantas cirurgias você fez? 14 cirurgias. A última foi um ano atrás? Esse ano ainda. Eles se conheceram em uma situação bem difícil. Os dois estavam vivendo um tempo bem difícil. E alguns dias antes deles casarem, ele sofreu esse acidente. O médico já deu anunciou várias vezes a morte dele. Ninguém acreditava neles. O enfermeiro teve uma ideia dentro da UTI de proteger o fígado dele, e o fígado dele foi regenerado, coisa que fígado nenhum é regenerado, amados. Ele viveu de uma maneira sobrenatural. E eu fiz uma pergunta para ele. Sabe qual a pergunta que eu fiz para ele? Tá, mas qual sequela que você tem? Eu pergunto para ele: Michael,
Qual sequela que você tem? Agora o Mike vai descrever todas as sequelas, tá bom, que ele tem. Quais sequelas você tem, Michael? Nenhuma. Vocês podem voltar para o lugar, querido. Se vocês depois conversarem com ele, vocês vão ver a quantidade de manifestação de Deus, de investimento de Deus na vida deles. Por isso, amados, quando eu iniciei essa mensagem, eu fiz a pergunta: o que é mais importante na sua vida? O que é mais importante para você? E eu mostrei para vocês que existem duas coisas mais importantes para nós. É aquilo que nós falamos, mas também existe a outra segunda coisa mais importante, que é aquilo que nós investimos nosso tempo, não é mesmo? É aquilo que nós nos dedicamos, é aquilo que nos aplicamos. Então, a coisa mais importante para nós é aquilo que nós investimos tempo, é aquilo que nós dedicamos, verdadeiramente. Só que nós não temos nos dedicado ao Senhor como gostaria. Nós não temos nos aplicado a conhecer a nossa verdadeira identidade diante daquilo que Deus tem para nós. Talvez seja porque nós não tivemos uma experiência com o Michael aqui, o Michael, né? Tem vários nomes ele, porque manezinho, né? Fala Michael, mas em inglês é Michael, né? Já chamaram até de outro nome, né? Qual que era o Micael. Não coloca o nome do filho desse jeito, amados. Não faz isso. O problema que ele tem na vida dele. Quem? O seu Michael está aí? Não tem nenhum Michael. Daí o cara vai embora com a entrega que era urgente. E a esposa, cadê a entrega? Cadê a entrega? Daí o cara, parece numa coisa, o mensageiro voltou porque não conseguiu entregar. O Michael não mora aí. Mas não é o Michael, é o Michael. É confusão, amados. Por isso eu perguntei para vocês o que era mais importante no início. É o que você diz é o mais importante, nem sempre é aquilo que realmente é o mais importante, não é mesmo? Então, amados, em Mateus, no capítulo 15, Jesus estava questionando os fariseus, os mestres da lei. Estava sendo questionado pelos fariseus e pelos mestres da lei. Pelo simples fato de que Jesus estava direcionando e ensinando a eles que eles precisavam dar mais valor ao Senhor do que as tradições judaicas, do que aquilo que é tradição, do que a religião, podemos dizer assim. Ele disse assim: como que vocês comem sem lavar as mãos? Como que vocês questionam isso? Eles falaram: tenha Deus em primeiro lugar antes de qualquer uma tradição. Amém, queridos? Verso 7 fala o seguinte, de Mateus 15. Bem duro já foi Jesus, não foi nada mansinho aqui. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É um cuidado que nós temos que ter nesse tempo. Não nesse agora, mas ao longo da nossa vida. É não permitirmos com que a religião entre na nossa mente e a gente passe a fazer as coisas baseado naquilo que a gente acredita que é certo, mas sem dar ouvidos, sem buscar aquilo que é o mais importante para nós, que é o próprio nosso Senhor, nosso Deus. Salomão, amados, ele foi o homem mais reconhecido como o homem mais sábio das Escrituras, ou seja, é o homem que mais recebeu uma porção generosa de conduzir não só a sua vida, mas de toda a sociedade a qual ele estava à frente como rei. E ele escreveu 3 livros. O primeiro livro que escreveu foi Provérbios. E o Provérbios ele fala sobre princípios, o Provérbios fala sobre ideais, o Provérbios fala de coisas que muito importantes para guiar as nossas próprias vidas. É um livro de sabedoria. Amém? O segundo livro que ele escreveu foi Cantares. Cantares fala de um amor com muitos problemas, aflições, desafios. Ele teve vários problemas de relacionamento e ele escreve nas Escrituras essas angústias, essas aflições que ele viveu, numa segunda fase da vida dele. E eu digo mais que ele deve ter tido muito problema, porque ele não teve só uma esposa, né? Teve muitas esposas, então o problema foi acrescentado. E não é só isso, ele não tinha só uma sogra, ele tinha muitas sogras, né?
Então realmente ele começou a cair em real, ele tinha que conversar com uma mulher, conversar com uma com outra, uma puxar para um lado, outra puxar para o outro. Ele realmente viveu um tempo diferente de quando ele estava recebendo do Senhor a orientação necessária para ser um homem com sabedoria para fazer gestão de um povo que Deus amava. Mais para frente, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, e quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele começa a reconhecer que a vida não é verdadeiramente como ele gostaria que fosse. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 11, ele fala o seguinte: 2:11. Entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, vi que tudo era inútil. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele está aqui vivendo uma terceira fase da vida dele. Ele começou a entender que todas as decisões, tudo aquilo que ele fez fora da presença do Senhor, só levou ele a fazer decisões equivocadas. Só levou ele para problemas cada vez maiores. E por isso nós precisamos entender a necessidade de colocar Deus diante das nossas decisões, das nossas escolhas, orar constantemente, jejuar constantemente, para que Ele possa se fazer ouvido por nós. Porque se nós não conhecemos a intimidade dEle, como é que nós vamos identificar a voz dEle no nosso dia a dia? Não é mesmo? Uma brincadeira que meu pai sempre fez quando era pequenininho, eu já sabia que ele estava chegando em casa. Ele não falava nada, ele só falava o seguinte: a nossa casa lá no Estreito, ele não precisava falar nada, eu sabia, nós corríamos, eu e meus irmãos, pai, 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 ele estava chegando. Então, se um dia Deus assobiar te chamando, você vai identificar o subiu dele. Nós precisamos ter essa intimidade com o nosso Senhor. Nós precisamos desejar a Ele com todas as nossas forças. É Ele que vai nos direcionar. Porque eu entendo, amados, que caso contrário, nós não vamos terminar bem. Não vamos. Nós vamos vacilar, nós vamos tomar decisões equivocadas, nós vamos ter um coração amargurado, nós vamos fazer e nos envolver em coisas que não deveríamos. Muitas vezes nós vamos afundar no pecado. O pecado gera morte, é o início de um problema, que vai lá na frente e vai gerar outro problema. E que se nós não nos posicionarmos de maneira adequada, a tendência nossa é nos afastarmos daquele que tem o poder de nos dar a vida. E no dia que nós fomos chamados para Ele, qual é a resposta que nós daremos para Ele? O que nós faremos para Ele se nós não tivermos Ele como prioridade? No livro de Salomão, lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, ele fala algo que eu tenho como verdade da minha vida, porque não só eu vou ler na versão aqui da NVI, mas depois eu vou ler na versão da avó Hermelinde, que é a versão da minha avó, que ela falava esse versículo sempre. Eclesiastes 7:8 fala o seguinte: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Amém? Então o importante não é começar bem, como a minha avó fala. Eu não quero ver quem bem começa, mas eu quero ver quem bem termina. Então o fato é que há muitas questões ao longo da nossa caminhada que podem nos levar a tomar decisões que não iremos terminar bem, não é mesmo? Então, diante da verdade que Deus tem para nós precisamos fazer uma reflexão na situação ou na condição que nós nos encontramos. Se nós estamos dando ouvido para a vontade dEle ou para a nossa vontade. Se nós estamos seguindo o nosso caminho ou o caminho do Senhor. O caminho do Senhor tem milagres, tem maravilhas, tem poderes, tem experiências poderosas. O Espírito Santo que está em nós nos revela muitas coisas, nos leva a ter experiências poderosas, mas sem a presença dEle, nós não veremos nada disso. Mas o nosso desejo não pode estar nessas circunstâncias. O nosso desejo tem que estar naquilo que Deus tem para nós. E quando nós verdadeiramente temos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós acabamos nos submetendo a esse poder, a essa proteção que Ele nos dá, para que façamos a partir de então escolhas favoráveis a terminarmos bem. E assim, não importa se nada aconteceu na nossa vida, nós permaneceremos na presença dEle. Amém? Porque podemos ter uma experiência poderosa como o Michael, o Michael teve.
Podemos ter experiências poderosas. Eu não gostaria de passar por uma situação dessa, mas é uma experiência profunda que eles viveram. Então, nem sempre é necessário ter experiências para que você possa crer em Deus profundamente. E muitas vezes nós temos experiências profundas e mesmo assim nós damos as costas para o Senhor. Eu conheço pessoas que viveram milagres sobrenaturais e hoje estão longe de Deus. Conheço pessoas nessa condição. O que levou elas a estar longe do Senhor? Não priorizaram ao Senhor na sua vida. Não encontraram como mais importante sua vida em Deus. Apóstolo Paulo falou sobre isso. Estou indo para o fim. No livro de Filipenses, ou na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, por favor, abra ali por gentileza. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E aqui ele escreve a frase mais estranha desse texto todo do livro. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, amados, imagina um homem com nível de intervenção divina na vida dele, de manifestação de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida dele, ao ponto dele falar, não, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, como eu falei, tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida, eu considero esterco. Ou seja, algo sem nenhum valor para poder ganhar em Cristo. Considerar como esterco, amados, é algo duro, não é mesmo? Você considerar a sua família como esterco, considerar as suas conquistas como esterco, para não perder a Cristo, é algo duro, difícil você engolir. Mas eu falo, o que Paulo está falando aqui, na verdade, há muitas prioridades na minha vida. Eu tenho prioridade, minha família é prioridade, eu tenho, meus amigos são prioridades, as minhas viagens são prioridades, as minhas missões são prioridades, mas o que eu tenho como mais importante, mais prioridade na minha vida é Deus. Por fim, amados, eu vou mostrar aqui para você rapidamente a diferença de dois reis. Saul, ele foi destituído do trono por conta de não dar mais prioridade para Deus no seu reinado. E ele, quando ele recebe a visita do profeta Samuel, ele fica desesperado, porque Samuel fala, ei, Saul, olha aqui para mim, Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel. Ele ficou desesperado porque ele perdeu a gestão, o reino dele, estava deixando de ser rei. Colocarei teu reino na mão de outro, falou Samuel. Ficou desesperado. Quando Deus chegou na vida de Davi havia pecado com a mulher de Urias. Deus chama a atenção de Davi, Deus confronta Davi. Qual foi o posicionamento de Davi? Olha lá no livro de Salmos, do capítulo 51, 10. Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Ou seja, eu não quero ser instável, ser guiado pelo vento, ou por aquilo, ou por uma verdade, ou por outra. Eu quero a tua verdade, eu quero a tua presença. Mas no versículo 11 ele fala algo profundo. Não expulse-me da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. No momento que ele foi pego, no grande vacilo de Davi, ele fala, Senhor, eu passo por todas as consequências, eu vivo o que o Senhor quer o que for necessário fazer, eu faço, mas não me retires a tua presença. Um ficou desesperado pelo reino, e o outro ficou desesperado pela possibilidade de perder a presença do Senhor. Quem foi que foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus? Desesperado, mas tudo na vida tem o seu tempo, não é mesmo? Mas em todos eles,
nós precisamos ter Deus como o mais importante. Por quê, amados? Porque o único que te capacitará a superar circunstâncias como eles viveram, que eles tiveram experiências profundas com Deus, coisas que eles foram vivendo e acontecendo ao longo de 40 dias na UTI, 40 dias na UTI, dado como morto. Depois de quantos dias do hospital tu saísse andando? 59 dias o cara sai andando do hospital. Nosso Deus, Ele nos capacita a passar pelos tempos mais difíceis, e Ele também nos capacita a passar pelos tempos, os melhores tempos de nossas vidas, porque os extremos, eles são extremamente importantes. Por isso ele fala, Davi fala aqui: Senhor, renova dentro de mim um espírito estável, porque não importa se nós estivermos numa dificuldade, Ele vai nos capacitar a passar por aquilo. Mas quando nós estivermos no tempo da abundância, Ele precisa capacitar também, porque nós podemos olhar para as coisas do mundo quando nós estivermos vivendo super bem, super legal. Quando eu tenho Deus falou comigo num momento como esse, na minha vida, da seguinte forma: eu e a minha esposa vivemos muitos anos, muita dificuldade. Nós casamos muito novos, eu tinha 20 e ela tinha 16 anos. E tudo era contado. Às vezes eu chegava da faculdade, eu não tinha quase alimento nenhum para comer, uma laranja para comer, porque eu sabia que no outro dia ela tinha ela e a Bruna era pequenininha, de bebê, então eu não podia, sabe, com aquela fome que eu tinha, comer 3 fatias de pão ou 6 fatias para fazer sanduíche. Não, porque eu sabia que ia faltar para outro dia. Quando passou um tempo, eu comecei a trabalhar, montei o escritório de contabilidade, e nós tínhamos mudado lá para o sul da ilha. Chegou um dia que eu abri a geladeira e senti cheiro ruim da geladeira. E eu comecei a tirar da geladeira um monte de coisa estragada. Um monte de coisa estragada que eu havia comprado, tinha comido um 10%, estragou 90%. Ali Deus começou a falar conosco: cara, tu estás sendo um gastão, não estás me honrando. Eu te abençoei para que você pudesse ser abençoador. Eu não te abençoei para você reter e jogar fora aquilo que eu coloquei sobre as suas mãos. A partir dali, as nossas compras começaram a ser mais adaptadas para o nosso consumo. Começamos a ver as coisas de uma maneira diferente, a dar valor para cada coisa que entrava na nossa casa, e não permitiam que essas conquistas nos tirassem daquilo que era de mais valor. Amém, queridos? Que Deus possa falar com nós nesse tempo, comigo, com você, e compreender que se é algo que é necessário nós nos inclinarmos, nós nos dobrarmos, nós nos orarmos nesse tempo, é diante do Senhor, dizer: Senhor, não se afaste da minha presença. Que o Senhor possa ser verdadeiramente aquele que irá guiar meus dias, aquele que irá guiar os meus passos, aquele que irá me conduzir em decisões acertadas. Cada um de nós temos responsabilidades. Cada um de nós temos responsabilidade na nossa casa. Às vezes uma criança tem responsabilidade com apenas um cachorro, com um passarinho. Cada um de nós temos responsabilidades. Sobre mim tem muita responsabilidade de conduzir esse rebanho. Mas eu peço para o Senhor, não me tire a tua presença, Pai, para que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a minha vontade, amado, sabe o que é? É vender minha casa e vou para o Nordeste, sumir de todo mundo. Mas essa não é a vontade de Deus sobre a minha vida. Essa não é a vontade de Deus sobre a minha vida. Por isso nós permanecemos, nos submetemos à vontade dEle e seja feita a vontade dEle. Amém? Se amanhã ou depois as coisas mudarem, eu não sei. Mas hoje Deus nos confiou algo e nós iremos continuar firmes e fiéis àquilo que Ele nos confiou. Amém, queridos? Isso não quer dizer que eu não possa errar, não pode dizer que eu não possa me omitir em alguma situação que eu não percebi, ou que mesmo percebendo eu não soube agir da maneira adequada. Mas o importante em tudo isso é nós termos um coração guardado nele, um coração que deseja adorar ao Senhor acima de todas as coisas, entendendo que nada mais será suficiente para nós. Nada mais vai preencher o buraco que tem do nosso coração.
Nada mais poderá dar a resposta que nós queremos. Nada mais poderá nos dar a coragem necessária para nós darmos os passos que precisamos dar. Não só hoje, ao longo da vida. Vou comprar uma casa, será? Será que eu vou ter condições? Será que não tenho? Quantos passam por essa situação, não é mesmo? Tem que comprar um apartamento, primeiro apartamento da minha vida. Vários já chegaram falando assim comigo, qual apartamento? E eu assim, amigo, se tu não fizer agora na tua juventude, quando tiver filho, vai ser pior. Vai, ora para Deus e vai com tudo. E essas pessoas têm tido sucesso, porque quando ela começa a buscar, a fazer a vontade do Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, as coisas que são necessárias para eles, o trabalho, a capacidade de trabalhar, a capacidade de desenvolver, ganhar uma promoção, aumentar o seu rendimento, para que possa dar melhorias para a sua família, acaba surgindo, dia após dia, começa a se aplicar, começa a viver a excelência, começa a se desenvolver, e Deus começa a capacitar. Deus nos dá a inteligência vem do Senhor, Ele que nos organizou dessa maneira, Ele que colocou nossos braços aqui, as pernas para nos sustentar, o equilíbrio para não cair aqui de cima. Tu imagina eu pregando, estar de cabeça lá embaixo? Você imaginou? Um altar alto como esse? Então, Ele foi perfeito em tudo. Nós que somos imperfeitos, nós que somos limitados, Ele é ilimitado. E nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos dEle. Senhor, a minha vida, meu filho, a minha mãe, meu marido, está tudo nas Tuas mãos. Que seja feita a Tua. Fecha os olhos, amados, baixa a cabeça, gentileza.